Obrigado, Brandino. Vamos então, meus irmãos, para Atos capítulo 28. Quando a gente vê um mapa assim, fica mais fácil de a gente entender o que está acontecendo, né? Eu vejo esses mapas o tempo todo, mas os irmãos nem sempre têm o privilégio, embora a maioria das Bíblias de vocês tenha esses mapas ao final. Eu não sei se de vez em quando vocês têm a curiosidade de olhar, mas de qualquer forma viram hoje. Vamos ler Atos capítulo 28, versos de 1 a 10. Atos 28, versos de 1 a 10. Diz assim o texto: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, aquela ilha que os irmãos acabaram de ver. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Lembre-se, era final de outubro, início de novembro. Nessa época começa um frio rigoroso na Europa, na região da Europa. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Meus irmãos, como Deus é bom! Se você estava aqui no domingo à noite passado, você viu o drama que a equipe missionária, Paulo, Lucas e outros irmãos que estavam ali, o drama que eles passaram. A tripulação havia desesperado da própria vida. Os experientes marinheiros, os experientes chefes da tripulação, disseram: nós vamos morrer. Não há salvação para nós nessa situação. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Deus tinha algo para fazer na vida de Paulo. Deus havia prometido para Paulo: você vai testemunhar de mim em Roma. Paulo tinha convicção disso. Nós vimos isso, como que um homem cheio do Espírito Santo, ele vive, como que ele encara a vida. Nós vimos isso no domingo próximo passado, à noite. Aqui na ilha de Malta, meus irmãos, nós temos dois momentos. E nos 2 momentos, o que você vê? Deus sendo gracioso novamente. Deus abençoando aqueles irmãos. Lucas, mais uma vez, ele quer nos mostrar que grupos de pessoas diferentes, que não eram judeus, eles estão abençoando a Paulo e a sua equipe. Primeiro, se você ver logo no comecinho do verso 28, você vai ver ali
no verso 2, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. A palavra bárbaro aí, e eu sei que quando eu falo essa palavra, na sua mente, você deve ficar pensando assim, nossa, aquela turma lá devia ser uns caras rudes, uns caras assim, muito atrasados, porque essa palavra bárbaro é uma coisa assim, pejorativa, ela se tornou pejorativa com o passar dos anos. Mas a palavra grega aqui é barbaroi, da onde vem a palavra portuguesa bárbaros. Mas os bárbaros, embora cantados em algumas músicas populares brasileiras, eles não eram pessoas ignorantes, não, e nem rudes. Eles eram pessoas muito bem educadas. O fato de Lucas usar a palavra bárbaro aqui, ou barbaroi no grego, é muito simples. Bárbaro, na cultura grega daquela época, significava uma pessoa que não falava a língua grega. Só isso. Só isso. É uma pessoa que só falava a sua língua nativa. Eu não sei qual é a língua de Malta, não me preocupei nem em procurar saber, não nos interessa isso, mas eles eram chamados de bárbaros simplesmente porque eles só falavam a língua local. Eles não falavam nem latim, nem falavam grego, e por isso eram chamados bárbaros, os barbaróis. Portanto, eles não eram pessoas rudes, primitivas, que andavam com facão, coisa desse tipo. Não, eram pessoas muito bem educadas. Aliás, se vocês viram no mapa, eles estavam muito próximos do centro da civilização da época, que era Roma. Então, não tinha mesmo por que ser uma população ignorante, uma população primitiva, uma população rude, mal educada. Não eram. E Lucas já começa nos mostrando aqui que aquele grupo de pessoas que não eram judeus, e Lucas está sempre mostrando o contraste, mais uma vez eles tratam a Paulo, a Lucas e a equipe com singular humanidade. Quem que está fazendo isso, meus irmãos? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está preparando por onde Paulo passa. Ele poderia ter dado numa outra ilha, onde realmente tivessem pessoas primitivas que matassem todo mundo. Podia ou não podia? Podia. Mas o Senhor Jesus Cristo está cuidando dos seus. Ele cuida do seu povo. Então, ele usa os recursos do mundo incrédulo, para abençoar o seu povo, para proteger o seu povo, para cuidar dos seus missionários. Meus irmãos, eu tive contato a minha vida toda com muitos missionários, e normalmente, geralmente, o que a gente ouve é o seguinte: eles passam por lutas, eles passam por dificuldades, mas o Senhor sempre é fiel. O Senhor os guarda no meio das piores lutas. Aqueles irmãos que têm costume aqui de participarem das semanas missionárias, que a SAF, inclusive, promove muitas vezes, né, nas igrejas do nosso presbitério, têm visto isso de forma clara. Deus ainda hoje continua fazendo isso aqui, meus irmãos. Ele cuida dos seus filhos quando estão pregando o Evangelho. Muito bem. Nesse meio tempo, eles prepararam uma fogueira, e eles estavam recolhendo os gravetos da região para fazer a fogueira. Paulo, que não era um preguiçoso e nem era um orgulhoso, porque Paulo podia muito bem falar assim: bom, eu vou ficar sentadinho aqui, acabei de sair de um naufrágio, né? Eu vou ficar descansando aqui esperando fazer a fogueira. Não, Paulo vai ajudar a fazer a fogueira. É mais uma característica do homem cheio do Espírito. Ele não fica parado, ele sempre está querendo ajudar. E Paulo estava ali e foi pegando os gravetos. É muito comum na região, existe uma serpente pequenininha, altamente venenosa, e que ela, no frio, ela se encolhe toda, ela fica parecida com um graveto. Interessante isso. Ela fica... Você não consegue identificá-la no meio dos gravetos, ela fica muito parecida. E foi numa dessa que Paulo pega aqueles gravetos para ajudar a fazer a fogueira, e uma víbora, uma serpente, uma cobra extremamente venenosa, pega na sua mão, se enrola na sua mão, e claro que ele vai chacoalhar essa serpente, aquela serpente, por causa do calor do fogo, Paulo está alimentando o fogo, no calor do fogo ela acordou.
Ela estava provavelmente ali descansando no meio do mato, e de repente ela acorda e ela vai picar o primeiro que aparece. Quando os bárbaros, veja no verso 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Aqui tem uma coisa importante, meus irmãos. E é em cima disso aqui que nós vamos discutir a respeito de qual é a resposta cristã ao sofrimento. Porque naquela época antiga, e ainda hoje, e na época de Jó, muito antes disso aqui, há sempre uma ideia generalizada na mente do ser humano da seguinte forma: se você está sofrendo, é porque você deve alguma coisa. É porque você fez alguma coisa errada. É porque você cometeu algum pecado. Os amigos de Jó discutiram com ele durante muitos capítulos no livro de Jó para convencer Jó que realmente ele deveria ter cometido algum erro. E Jó dizia: não, eu não tenho nenhum problema com a justiça de Deus. Eu estou isento de problemas. Quando o Senhor Jesus Cristo está diante daquele cego de nascença, os seus discípulos, na época de Jesus, também fazem a mesma pergunta: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Alguém deve ter pecado para que esse homem nascesse cego. Inclusive, há muitas crendices populares ainda hoje que tentam atribuir a algum pecado familiar, a algum pecado de gerações, o fato de uma criança, por exemplo, nascer defeituosa, nascer com problema de surdez, de cegueira ou qualquer doença crônica. Então, nós vamos ver aqui na Escritura qual é realmente a resposta cristã para esse tipo de sofrimento. Os bárbaros, os homens daquela ilha, pensavam aquilo que o mundo inteiro sempre pensou, nada de novo. Só que ele tem um outro aspecto aqui. Eles acreditavam numa deusa, chamada deusa da justiça, que eles associaram o seguinte: olha, o camarada acabou de sair do naufrágio. Né? Ele passou fome e frio lá no mar. Está vivo. Agora ele vem aqui na fogueirinha que a gente está fazendo aqui para aquecê-lo, para tirar essa umidade, para tirar esse frio. E logo uma cobra pega na mão do cara. Não é possível, esse cara tá ruim. E a deusa, o Lucas usou uma expressão aqui, a justiça, mas na verdade esse aqui é um nome referente à deusa daquele lugar que eles acreditavam que julgavam as pessoas. Vocês devem se lembrar que quando eles estão fazendo as viagens marítimas, eles têm esse pensamento: olha, se o navio está indo com problema, se o navio vai quebrar, se o navio vai encalhar, é porque os deuses não estão contentes com alguém aqui dentro. Então, a gente precisa achar um culpado. Veja bem, meus irmãos, essa é uma ideia muito comum ainda hoje no século XXI. As pessoas estão sempre associando, fazendo uma lei de que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, é porque você está em dívida com alguma divindade, não importa qual é a divindade. E até mesmo dentro das igrejas cristãs, muitos ficam pensando assim: olha, está acontecendo aquilo com aquele irmão, quanto problema acontecendo com aquele irmão, ele deve estar com algum pecado ou fez alguma coisa contra Deus. E não é verdade isso. Nem sempre ocorre isso que nós estamos vendo. Muito bem. A ideia deles era essa. Porém, o que acontece? Paulo sacode o réptil, no verso 5, no fogo, e não sofre mal nenhum. Mas os caras ficaram aguardando. Vamos esperar. Esse cara não vai sair daí vivo. Porque eles conheciam a serpente. Era uma serpente própria da ilha de Malta. Até hoje deve ter essa serpente lá. É conhecida. Esse cara vai morrer, ele daqui a pouco vai começar a inchar. E o verso 6 nos diz: eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Vai acontecer. Eles ficaram só olhando. E aguardaram um bom tempo, porque diz assim, ó: mas depois de muito esperar, não foi pouco, eles ficaram assim: não é possível, esse cara não vai sobreviver à picada da serpente. Vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus.
Pô, eles viram, o cara está vivo, não aconteceu nada mesmo com ele. Então, agora, de um camarada que poderia ser um maldito, ele passa a ser chamado de um Deus. Agora, é claro que os irmãos não devem se lembrar, mas talvez alguém aqui esteja lembrando. Você lembra quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, lá em Atos 14? Quando eles chegam lá, e por causa do discurso de Paulo, eles atribuem a Paulo divindade também. Eles são os deuses que desceram até nós. Lembram-se disso em Atos 14? Quando eles vão a Listra? E os deuses desceram até nós, os deuses estão falando, inclusive deram os nomes. E Paulo era o Hermes, era o deus da palavra. Olha, os deuses desceram até nós, estão falando. Só que logo em seguida, o que aconteceu com Paulo e Barnabé? Eles foram considerados criminosos, injustos, e os apedrejaram e os expulsaram da cidade. O que isso demonstra, meus irmãos? Que aquela ilha de Malta, assim como todo o mundo, ele precisa da verdade do Evangelho, porque o mundo é confuso. O mundo é instável. Hoje o mundo pode chegar para você e falar assim, olha, você é uma boa pessoa, você é um cara honrado. Amanhã, dependendo das coisas que mudam ao redor, ou dependendo se acontecer alguma coisa na sua vida, você vira um criminoso. Você vira uma pessoa não grata. Ou persona non grata, como dizem os italianos. Você de repente perde toda a honra, porque o mundo mesmo, ele não tem um padrão de verdade. Aqueles pagãos de Listra, assim como os pagãos de Malta, eles eram volúveis, eles trocavam coisas tão importantes como eu afirmar, olha, ele é um criminoso, ele vai ser morto, a cobra vai matá-lo. E logo em seguida ele fala assim, ele é um Deus. Ele deve ser temido. Nós devemos talvez servi-lo, trazer algumas oferendas. Olha como é que o mundo é, meus irmãos. O mundo é instável, o mundo não tem a verdade da palavra de Deus. Mas Paulo e a sua equipe, eles não passavam essas dificuldades com eles mesmos. Eles não tinham essas dubiedades, essas dificuldades na sua mente. Eles sabiam o que era a verdade. Porém, Deus não ia deixar Paulo realmente morrer aqui, porque Deus tem um plano para Paulo chegar em Roma, e ele vai chegar ainda neste capítulo aqui. Esse é o objetivo do Senhor Jesus Cristo. Ele está cumprindo as suas promessas. Muito bem. A segunda cena, ela ocorre a partir do verso 7. Perto daquele lugar onde eles estavam na beira da praia, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. A palavra que homem principal da ilha, provavelmente era o governador da ilha, colocado inclusive por Roma. Roma dominava essa região também, nenhuma novidade nisso. O homem principal da ilha, o tal de Públio, o governador da ilha. Mais uma vez, Lucas nos mostrando que o evangelho agora vai alcançar governadores, inclusive de pequenas ilhas. Às vezes alguém podia pensar assim, mas por que para essa pequena ilha aí? Não podia parar num lugar maior? Não era isso que Paulo vinha fazendo? Ele passou por Éfeso, Tessalônica, Atenas, cidades grandes, Corinto. Ele não poderia passar numa outra cidade maior? Mas, meus irmãos, Deus tem os seus eleitos. E Ele tem eleitos em cidades pequenas, em ilhotas como essa. Ele nem quis parar em Creta durante muito tempo, mas parou em Malta, porque Deus tinha uma obra a fazer em Malta, por meio do apóstolo Paulo. Isso mostra para mim e para você que, às vezes, nós estamos em situações, ou em locais, ou em trabalhos, ou em momentos da nossa vida, que você fica se perguntando assim, mas por que eu estou aqui nesse lugar? Por que eu estou trabalhando com isso aqui? Por que está acontecendo isso na minha vida? Tão inexpressivo que parece isso na minha existência. Meu irmão, olhe a coisa por outro lado. Olhe com os olhos da fé. Olhe pelos olhos do próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja numa ilha
depois de um grande naufrágio, uma ilha pequenininha, com um grupo de pessoas pequenas, nós não sabemos quantos tinha aqui, mas provavelmente muito pequena, perto do que Paulo já tinha visto, e de repente Deus está querendo mostrar para você, você tem alguém ali para falar do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do amor de Jesus, mesmo num lugar que você fala assim, por que eu estou aqui? Qual é o sentido de eu estar aqui nessa ilha de Malta, no meio desses selvagens, desses barbaróis, essas pessoas que estão tão longe dos centros? Porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer na vida de pessoas as mais improváveis. Muito bem, Públio, o governador, o principal da ilha, também Lucas nos mostra que ele recebe e hospeda benignamente a equipe missionária por 3 dias. Por que eu sei que é a equipe missionária aqui? Porque Lucas está falando nós, ele estava junto, e eu tenho certeza que ele não ia abrigar 276 pessoas que faziam parte da tripulação do navio. Até porque tinham muitos bandidos no meio, tinham soldados. Então ele está abrigando aqui, ele está hospedando a equipe missionária. Muito bem, o que acontece ali? Outro sofrimento. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. A história, existe uma doença específica daquela ilha, que ela foi descoberta em 1870, chama febre maltesa, ou febre de Malta. Ela é uma febre gravíssima e muitos morriam. Ela vem de um derivado do leite de cabra da região, eles são criadores de cabra. E existe um micro-organismo no leite de cabra daquela região que dava realmente uma disenteria e uma febre terrível. Às vezes as pessoas passavam 4 meses com uma febre. Sabe o que é isso? Alguns chegavam a ficar 2 anos, com febre, acamados. Quase morriam. Então, veja, outro sofrimento. Um sofrimento que não está acontecendo com a equipe missionária, mas está acontecendo com o pai de Públio. É isso que está acontecendo com ele. Ele pegou a febre maltesa. E, com certeza, tinha muita gente ainda na ilha com aquela febre. Mas o que acontece? Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Como Pedro curou na primeira parte do livro de Atos, Paulo também cura na segunda parte de Atos, mostrando que eles são apóstolos que estão levando o evangelho, estão pregando a palavra de Deus, e Deus está confirmando a palavra por meio de sinais. Vocês se lembram que eu sempre falei isso aqui? É por meio dos sinais, dos milagres de cura, principalmente, de expulsão de demônios, que o Senhor Jesus Cristo vai confirmando a sua palavra. Nós estamos aqui numa ilha onde ninguém tinha ouvido falar, talvez, do Evangelho. Uma ilha pequena, onde as pessoas não iam ali para morar, elas estavam sempre de passagem. Uma ilha que talvez nunca tinha ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ali cura o pai de Públio, aquele homem que provavelmente um homem idoso estava em bastante dificuldades. No verso 9 nos diz: à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. A semelhança do Senhor Jesus Cristo, que na sua última semana de vida, nos seus últimos momentos de vida, quando ele caminhava para Jerusalém, ele ainda estava curando pessoas, ele estava cuidando de pessoas, o Paulo também está fazendo a mesma coisa. Muitos ainda foram curados. O Senhor Jesus Cristo está exercendo o seu poder aqui, demonstrando a sua graça na vida na pequena nação, daquela pequena ilha. O que acontece a seguir é que, por causa de tudo isso, eles provavelmente ficaram ali 3 meses. Por que nós sabemos disso? Eles chegaram no final de outubro, frio, momento inadequado para viajar naquela região. Eles só poderiam pegar outro navio a partir do começo de fevereiro. Então, eles ficaram ali novembro, dezembro e janeiro, no mínimo. 3 meses eles ficaram ali. E provavelmente implantaram uma igreja forte na ilha de Malta.
Provavelmente o Senhor Jesus Cristo passou a ser o Senhor daquela ilha e não mais os vários deuses a quem eles adoravam. Tanto é que Lucas nos diz no verso 10, os quais, todas aquelas pessoas que foram curadas, nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, provavelmente isso passaram-se meses aqui, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Meu irmão, naquela época, viagem de navio não era assim. Você pagava a viagem de navio, chegava lá, você tinha restaurante, né, lugar para comer, lugarzinho bom para dormir. Não funcionava assim. Se você tinha recursos, você tinha que levar. Você tinha que levar comida, muitas vezes. Você tinha que levar roupas de cama. Os navios eram precários, não era o conforto que nós temos hoje. Então, aquela ilha abasteceu não somente Paulo, mas toda a equipe missionária com tudo aquilo que eles precisaram para seguir viagem de navio. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está mostrando a sua superabundante graça, o seu superabundante amor. Mas agora vamos trabalhar a questão do sofrimento. Sofrimento. Meus irmãos, há muitas questões a respeito do sofrimento, há pessoas que têm dúvidas a respeito do sofrimento, e nós temos alguns motivos pelos quais nós sofremos. O primeiro tipo de sofrimento, a gente poderia chamar-se do sofrimento comum. Sofrimento comum. Quando você vê, por exemplo, o texto de Jó, capítulo 5, versos 6 e 7, que o Samuel leu aqui na liturgia conosco, e nós lemos 2 vezes. Eu gostaria que você olhasse novamente o texto de Jó. Jó é um livro de sabedoria. Jó está nos falando coisas importantes. Dentre as discussões de Jó com os seus amigos, surge essa pérola aqui. Jó, capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim, porque a aflição não vem do pó e não é da terra que brota o enfado. O que ele está querendo dizer com isso? Fala, olha, os sofrimentos, as dificuldades com o trabalho, as durezas da vida, elas não vêm por causa da terra em si. Elas vêm, a resposta no verso 7. O homem nasce para o enfado como as faíscas das brasas voam para cima. É uma coisa que quase que lógica, natural. Quando você faz uma fogueira, aquelas faíscas do fogo, elas voam para cima e de forma aleatória. O que ele está dizendo é que o homem, ele nasce para o enfado por causa do pecado da humanidade. Então, há um sofrimento, meus irmãos, que todos nós passamos. E, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade, numa época, que nós estamos passando por problemas sérios, problemas diferentes dos nossos avós, dos nossos pais, talvez, e nós estamos cada vez menos acostumados com qualquer tipo de sofrimento. Não tem período da humanidade como o nosso hoje, tomando tanto remédio para tristeza, para dores. As pessoas não suportam nenhum tipo de tristeza. Por isso que, inclusive, a guerra contra as drogas é quase que uma guerra perdida pelos governos. Os governos investem milhões ou bilhões de dólares para lutar contra as drogas e são vencidos, porque as pessoas não conseguem viver sem drogas hoje. Drogas lícitas e ilícitas. As pessoas hoje não conseguem compreender que a vida que nós vivemos, que é a vida debaixo do reino de Adão, é uma vida que tem um certo sofrimento, tem uma certa tristeza. Nós ficamos tristes por vários motivos. Pessoas amadas nossas que morrem, pessoas que ficam enfermas, pessoas que estão passando por problemas crônicos de saúde, muitos que são conhecidos nossos daqui, da igreja.
E nós não queremos mais passar por nenhum tipo de sofrimento. Por isso a busca, inclusive, incessante da nossa sociedade por diversão, entretenimento. Eu tenho conversado com algumas irmãs aqui, e elas têm agido de forma corretíssima com os filhos pequenos, e elas têm me falado, olha, eu tenho lutado com os meus filhos pequenos para mostrar para eles que uma certa dose de tédio na vida é saudável. Porque a nossa juventude, a nossa sociedade moderna, ela não quer passar tédio nenhum. Então, eu tenho que estar sempre ligado em alguma coisa. Por isso, o sucesso do celular, dos tablets e dos meios de comunicação. Porque ninguém consegue mais parar e viver consigo mesmo durante alguns minutos. Você gastar horas do seu dia parado, meditando na sua vida, pensando em coisas sem nada do lado, sem ninguém do lado, sem celular, sem nada, sem nenhum tipo de comunicação, isso é extremamente saudável. Mas a nossa sociedade hoje não tem mais esse hábito, porque a gente sempre está com o negocinho lá com o dedinho no celular. O problema não é o celular, eu não sou contra a tecnologia, não, está aqui, eu estou usando o celular. Não sou contra, eu sou muito favorável à tecnologia, sou extremamente favorável à tecnologia, gosto de tecnologia. O problema não é o celular, o problema, meus irmãos, é essa cosmovisão que nós temos em relação ao sofrimento, em relação a momentos da nossa vida que nós realmente não temos nada para fazer. Que você precisa conviver consigo mesmo, que você precisa meditar sobre você mesmo, que você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar para como que Deus está olhando você. Há um sofrimento que é comum a toda a humanidade. Todos nós vamos ficar enfermos, um dia ou outro. Conta-se a história de um diácono de uma igreja norte-americana, presbiteriana. Esse homem, a partir dos 60 anos de idade, ele começou assim, a ficar fissurado com o negócio de saúde. Ele comprou tudo quanto foi livro a respeito de medicina natural, de ervas, de tudo que era bom para a saúde, para comer, mudar os hábitos alimentares. Ele encheu a casa dele de livro a respeito disso. E ele começou a ficar fissurado naquilo. Olha, eu vou cuidar da minha saúde de uma tal forma. E começou, só comia coisa natural, e mudou todos os hábitos dele. Chazinho disso, erva daquilo outro. E foi lá, anos 60, passou os 60 anos dele bem, com saúde, fazendo exercício físico, ótimo, beleza. Anos 70, década de 70 da sua vida, passou bem também, forte, firme lá, sem problema nenhum de saúde. Quando chegou na metade dos anos 80, esse homem começou a ficar doente. E esse homem procurou o pastor da igreja, da 10ª igreja presbiteriana de Nova York, e falou assim, pastor, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Eu estou ficando doente, não era para acontecer isso. O pastor olhou para ele e falou assim, como assim, meu irmão? Como assim não era para acontecer isso? Você acha que você ia viver até quando? Até 180 anos? Nós vivemos no mundo de Adão. Ninguém gosta de ficar doente, eu não estou fazendo apologia que você tem que ficar feliz com a doença. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que usar todos os recursos contra a doença. Você tem que procurar os médicos, você tem que procurar a medicina, você tem que orar pela sua vida, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício físico. Eu estou falando isso para você porque eu sei que isso é importante para mim também. São os meus valores. Mas, meu irmão, a sociedade de hoje, como esse diácono da 10ª Igreja Presbiteriana de Nova York, ele não entendia que vai chegar uma hora que nós vamos adoecer e vamos morrer. É o mundo de Adão. É o sofrimento comum que todos nós participamos. Você ainda é filho de Adão. Você é filho de Deus em Cristo? Sim. Você está em Cristo por uma nova criação? Sim, é verdade. Mas ela não está completa ainda. Ainda nós estamos na fase de transição. Nós ainda somos filhos de Adão.
E precisamos aprender a viver e a conviver com os sofrimentos da vida. E o mundo de hoje não está preparado para isso. A culpa não é do celular, a culpa não são nem das drogas em si, a culpa é do coração humano. O coração humano pecador, pecaminoso, que não consegue conviver consigo mesmo. O homem não consegue conviver consigo mesmo. Faça um teste. Você quer fazer um teste? Eu vou fazer um desafio para você durante a semana. Comece devagarzinho, não vai começar muito confiante não, porque senão não vai dar certo. Tente na segunda-feira ficar 10 minutos só, hein? Bem pouquinho, 10 minutos convivendo com você. Feche-se no quarto e fique 10 minutos, sem seu celular, sem televisão, sem telefone, sem nada para te atrapalhar, 10 minutos. E depois vai aumentando isso dia após dia. Vamos ver se nós conseguimos ficar 1 hora, sem pensar, o feijão está queimando, fulano vai me falar, tem um e-mail para receber, tem um WhatsApp que eu tenho que falar. Tente fazer isso. Você vai ver o nível de estresse que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje. E isso é estresse. Isso é estresse. A sua mente não para mais. Porque nós não estamos mais acostumados a conviver conosco mesmo. Nós não entendemos que há um tempo natural da humanidade que se termina. Os meus pais, os meus avós, eles entendiam isso melhor do que a nossa geração. A nossa geração não entende isso. Por isso, o sucesso enorme da indústria do entretenimento, da tecnologia de celulares e das drogas. A resposta está aí. Mas existe um outro sofrimento, meus irmãos. É o sofrimento que muitas vezes Deus causa para corrigir a nossa vida. Corrigir. Os pentecostais não gostam muito de ouvir isso. Abra comigo Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. Até mesmo, é melhor até a partir do verso 4. Hebreus 12, a partir do verso 4 até o verso 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Ah, maldita lei da palmada! Está aqui, ó. Apanhei muito dessa senhorinha aqui, ó. Mas muito, levei muita cintada. Sabe o que é cinta de couro? E não fiquei traumatizado em momento nenhum, não tive problema nenhum. Eu amo essa mulher. E graças a ela eu sou hoje o que sou. Em grande parte.
Em grande parte, Deus a usou. Numa época em que o filho desobedecia, era cintada mesmo. E eu não era fácil. Eu era um pecador miserável com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Terrível. Com 12 anos de idade, eu atravessava a Dutra. Com 12 anos de idade, eu atravessava a Dutra para empinar a pipa e jogar a bola do outro lado. E ela tinha que ir lá me buscar. E no outro dia, eu estava lá de novo. Tinha que apanhar mesmo. E apanhei muito. Mas muito. Que lei da palmada o quê, meu irmão? Que lei da palmada o quê? Disciplina. As escolas hoje estão sofrendo. O que você está vendo com seus próprios olhos, não sou eu que estou dizendo, você está vendo. O que as escolas estão colhendo hoje são fruto de uma psicologia que não conhece o ser humano. Simples assim. A palavra de Deus sabe quem nós somos. Os psicólogos não sabem quem você é. Não sabem. Eles estão cegos, surdos e loucos. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós somos rebeldes, nós somos teimosos, nós somos cabeça dura. E Deus usa muita disciplina para nos corrigir, para nos edificar, para nos colocar no rumo certo. Inclusive, sofrimento. Por meio de enfermidades, por meio de um desemprego, por meio de uma situação. Pode acontecer? Pode. Deus faz isso? Faz. Mas é sempre assim? Não. Esse é o outro tipo de sofrimento, é o sofrimento corretivo. E nós sabemos, eu e você, nós sabemos, como filhos de Deus, quando Deus está nos corrigindo. Nós sabemos. Jó, por exemplo, tinha consciência, ele não estava sendo corrigido por alguma coisa que tinha feito de ruim. E ele está com razão, porque no começo do livro, o próprio Deus fala assim para Satanás: você está vendo o meu servo? Está vendo o meu servo Jó? Ele é justo, piedoso. Aí o Satanás lança uma aposta com Deus. Ah, mas é claro que ele te serve com integridade. É claro que ele é justo. O Senhor dá tudo para ele. Olha lá, rico, o homem mais rico do Oriente, família bonita, vários filhos, temente a Deus, dá tudo certo, saudável. Quer fazer uma aposta comigo? Tira isso dele para ver se ele continua te amando e te servindo. E Deus falou assim: tá bom, pode ir, você só não vai tirar a vida dele. Meu irmão, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Acredite nisso. Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. O que ele faz, ele só faz porque Deus permite. Vai lá, Satanás, pode fazer. Tira lá a saúde dele, tira os filhos dele. Foi Deus que permitiu. Satanás não faz nada que não seja sobre a autoridade de Deus. Vai lá, Satanás, tira a saúde dele, deixa ele sofrendo lá. E ainda fica, através da mulher dele, perturbando ele lá, fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos dele, vai aparecer os amigos lá, e ainda fica falando um monte de baboseira para ele lá. Vai lá. O que aconteceu com Jó? Jó sofreu? Muito. Jó ficou em dúvida muitas vezes? Muitas vezes. Jó discutiu com Deus? Discutiu. Jó questionou a Deus? Questionou. Mas Jó, de nenhum momento, ele perdeu a fé e o amor de Deus na vida dele. Em nenhum momento. Tanto é que no final do livro, ele não fica sabendo de nada dessa aposta. Nós sabemos, Jó não sabia. Ninguém no livro está sabendo. Só Deus e Satanás que sabiam, e nós, os leitores. Jó termina o livro, ele é abençoado, ele recebe tudo além daquilo que ele perdeu, ele restitui a sua saúde, ele restitui a sua riqueza, ele restitui, não os filhos, porque os filhos morreram, mas outros filhos. Mas a coisa mais importante no final do livro que Jó fala, qual que é? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora é diferente. A maior riqueza que Jó ganhou no final não foi
filhos em dobro, riquezas em dobro, a saúde restaurada, não foi nada disso. Foi, agora eu te conheço, os meus olhos te veem. Meus irmãos, tem um outro sofrimento, que é um sofrimento construtivo. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Eu tenho falado para os irmãos, vocês têm visto isso. A vida dos missionários não era fácil. A vida do apóstolo Paulo não era fácil. E ele nos diz assim em Romanos 5, versos 3 e 4. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meus irmãos, o próprio sofrimento que nós passamos, ele faz nós crescermos. Nós ficamos talhados, nós ficamos preparados. Nem sempre o sofrimento que nós estamos passando na nossa vida é uma questão de correção de Deus, ou até mesmo uma questão do sofrimento comum que toda a humanidade passa, mas são sofrimentos que Deus permite para os seus filhos, para que nós cresçamos, para que nós tenhamos valores na nossa alma que de outra forma nós não teríamos. Muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento que Deus permite que passemos é para o exercitamento da nossa alma. Você sabe que se você quiser ter um corpo físico forte, resistente, você precisa fazer exercício físico, puxar peso, como se diz nas academias. Você vai puxa peso, puxa peso, puxa peso, o que você vai acontecer? Os seus músculos vão ficar resistentes, fortes. Eles vão estar mais preparados para qualquer ataque, qualquer puxão que você precise, ou levantar um peso excessivo, você vai estar preparado. A nossa alma também precisa de preparo. E porque nós muitas vezes somos preguiçosos espiritualmente, Deus permite que sofrimentos venham à nossa vida para que a nossa alma faça barra, levante peso. Por meio de quê? Do sofrimento. Maria Ilza que faz exercício, quando está levantando aqui, não dói, Maria Ilza. E fica lá os caras levantando, aquele sofrimento. Eu não gosto de fazer exercício por causa disso. Queima, o músculo queima, meus filhos fazem lá em casa. Ele fala, pai, aqui, até queima aqui, ó. Queima as veias do corpo. Eu falo, não sei que graça que eles veem nisso, né? Mas eu acho bom, eu incentivo, continuem fazendo. Queima, mas eles estão ficando fortes. Eu vejo meus filhos saudáveis, com músculos, bom, melhor que está nas drogas, né? Tá. É. Meus irmãos, a nossa alma é muito semelhante. Só que como nós somos preguiçosos espirituais, Deus manda sofrimentos para nós dependermos mais dEle, para fazermos exercícios espirituais, para que a nossa alma se fortaleça. Sejamos fortes espiritualmente. E há o sofrimento, meus irmãos, que glorifica a Deus. João 9,3, que nós lemos junto com o irmão Samuel. João capítulo 9, verso 3. Quando o Senhor Jesus Cristo responde aos seus discípulos por que aquele homem havia nascido cego. Ele lhes diz, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus glorifica o seu nome no meio de sofrimentos. Quando nós oramos por pessoas que estão passando principalmente por sofrimentos de doenças crônicas, a gente ora para a cura, a gente ora para que Deus cure, porque você não sabe, nós que estamos orando, nós não sabemos o motivo da enfermidade. Você não sabe, você não está no reino espiritual dessa forma para você identificar qual é a causa. Pode ser qualquer uma dessas.
E de todas as formas, Deus vai glorificar o seu nome. Todas as formas. E Deus pode estar, naquele caso específico, só mesmo querendo fazer a sua obra. E obras que nem nós nunca vamos ver. Às vezes, meus irmãos, a gente está olhando a vida do aspecto material, daquilo que os seus olhos podem ver. Mas Deus pode estar trabalhando no coração de pessoas, coisas que você nem almeja entender. Deus glorifica o nome dele em enfermidades, em pessoas que passam por enfermidades. Deus sempre fez isso, e fez na vida daquele cego. Há o sofrimento cósmico, por causa do pecado da humanidade, da maldição que veio sobre a humanidade. Há um sofrimento que nós vamos passar. E, meus irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos, nós vamos ter bênçãos, algumas pessoas vão ter enriquecimento do Evangelho, mas, por outro lado, vão vir mais sofrimentos. Aquela picada de cobra que Paulo recebe, aquele naufrágio, foram todos sofrimentos reais. E quando nós sofremos, nós não nos alegramos com isso, nós sofremos mesmo, nós choramos. Nós sentimos dores, nós muitas vezes lamentamos diante de Deus. Por isso, os salmos de lamento. Quantos salmos de lamento você tem na Escritura? É para se lamentar mesmo. Mas não é para se desesperar, meus irmãos, porque Deus tem propósitos em todos os sofrimentos, inclusive nos do apóstolo Paulo. Aquela víbora não era para matar Paulo naquele momento. Mas Paulo, no ano 64 ou 65, ele morre decapitado por Nero. Nero manda decapitá-lo, cortou a cabeça dele. Foi assim o fim de Paulo. Mas, meus irmãos, acima de tudo isso, você não pode esquecer, eu e você somos pecadores. Nós não tínhamos nem direito à vida. E nós estamos vivos aqui hoje. E ainda mais, somos salvos pela graça do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele era um homem perfeito. Ele agradou o Pai o tempo todo. Ele só fez a vontade do Pai. Ele cumpriu a lei. Ele amou o tempo todo. Ele foi santo o tempo todo. Os 33 anos de vida dele aproximados. E ele sofreu, não só dores físicas, não só a dor da traição, não só a dor do abandono. Ele recebeu talvez a pior dor que ele poderia ter recebido, que nem eu e você não vamos entender. Ele foi rejeitado pelo pai dele na cruz. Ele carregou sobre si o meu pecado e o teu pecado. Esse foi o pior sofrimento. A alma dele sangrou. Você fica sabendo do sangue dele derramado, e o sangue físico é importantíssimo. Foi por aquele sangue que nós somos purificados. Mas e as dores da sua alma? E quando ele clama, meu Deus, por que me desamparaste? Esse sofrimento foi o mais terrível. Ele sofrer as angústias do inferno por mim e por você. Você pode estar sofrendo hoje, meus irmãos, e você pode conhecer muita gente sofrendo hoje. Mas pode ter certeza de uma coisa, o Senhor Jesus Cristo sofreu para que nós não tivéssemos um sofrimento eterno. Os sofrimentos da vida presente um dia vão passar, um dia eles vão terminar. Nós sofremos com perdas, com doenças, com limitações, com muitas limitações na nossa vida, com angústias, com traições, com pessoas que não nos compreendem, com pessoas que nos caluniam, com um mundo injusto. O mundo não é justo, é injusto. Essa é a realidade que o crente precisa compreender. Mas nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados. Nós temos a garantia da vida eterna, nós temos a garantia que esses sofrimentos um dia cessarão. E nós vamos viver uma vida perfeita no futuro, meu irmão.
por causa de alguém que sofreu injustamente, que é o Senhor Jesus Cristo. Por causa do sofrimento dele, nós podemos ter esperança no meio dos piores sofrimentos hoje. Vamos orar. Pai, obrigado pelo sacrifício do teu Filho. Nenhum de nós aqui merecíamos isso. Nós éramos rebeldes contra o Senhor, inimigos do Senhor e da tua palavra. Nós éramos teimosos, impuros, lascivos, mentirosos, injustos. Não havia bem algum dentro da nossa alma, a nossa língua era maligna, o nosso coração tramava enganos, nós éramos aborrecidos do Senhor. Deus, nós nunca merecemos aquele sacrifício. Nunca. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor derramou sobre o teu Filho toda a ira, todas as angústias do inferno que eram destinadas a cada um de nós que aqui estamos. E ele sofreu, sem nunca ter pecado, sem nunca ter te desobedecido, sem nunca ter feito nada de mal para ninguém. Muito pelo contrário, ele cumpriu positivamente e ativamente toda a tua justiça, toda a tua vontade. E nós hoje podemos ter a esperança da vida eterna. Nós podemos ter hoje poder e forças no meio dos sofrimentos, por causa do teu Filho, por causa do sofrimento que ele passou. Deus, dá-nos uma correta interpretação da vida de acordo com a tua palavra, para que olhemos todas as circunstâncias que nos cercam de forma sábia, de forma amorosa, justa, conforme a tua palavra nos ensina. Te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua infinita graça, pela tua bondade sobre as nossas vidas, como aquelas que o Senhor demonstrou na vida do apóstolo Paulo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.